Essa é uma história que foi contada por meu avô. Desde muito novo, ele tinha por costume de reunir todos os netos ao seu redor, somente para nos contar suas histórias e fábulas, e também alguns encontros que ele mesmo dizia já ter vivenciado, coisas que ele chamava de sobrenatural. Eu me chamo Ricardo, tenho 20 anos e confesso que tempos como esse, vividos ao lado de meu avô, jamais serão vividos novamente. Uma dessas histórias que nunca saiu de meus pensamentos é sobre um homem de gênio muito ruim, uma pessoa que não tinha compaixão de ninguém, e sua vida era pensar somente em si mesmo. No ano de 1975, em um pequeno vilarejo conhecido como Faxinal do Sapo, João Terumã andava pelas ruas de peito estufado e de punhos fechados. Esse homem dizia que não tinha medo de ninguém. Ele também dizia que se no vilarejo existisse um homem de bastante coragem, que viesse até ele, mas que viesse na certeza, pois se não o tombasse, ele que tombaria quem o desafiasse. Também falava que essa pessoa iria comer grama pela raiz. João Terumã era o tipo do cabra que, mesmo sem dinheiro, chegava nos botecos e só saía de lá depois de estar com as pernas trançando. Como meu avô nos costumava dizer, de tão bêbado que ficava, esse homem parecia andar pelas ruas tocando ganso. Enquanto o povo evitava cruzar o caminho desse homem, havia uma mulher no vilarejo, conhecida por todos como Dona Cândida. Mulher de muito valor e fibra. Era casada com Tião. O povo do vilarejo admirava esse casal, pois sempre foram pessoas de bem. Estendiam a mão para ajudar quem precisasse. Mesmo não tendo do bom e do melhor, se alguém fosse até a casa de Cândida, ela sempre dava um jeito de ajudar. E foi aí que tudo começou a acontecer. Certa noite, o crápula de João Terumã passava por frente à casa de Dona Cândida. E como nessa noite ela se encontrava sozinha em sua casa, João, de caso já pensado, resolveu bater à porta da casa daquela mulher. E tão logo ela abriu a porta, ele saiu com a desculpa que estava com fome. Ele fez o pedido de um prato de comida. Ela, não recusando, falou para ele esperar, pois ela iria lhe ajudar e logo levaria até a porta para ele saciar a sua fome. Então João Terumã, se aproveitando do momento em que a mulher caminhou até a cozinha, ele acabou invadindo a casa. E cheio de má intenção, ele não pensou duas vezes. Se aproveitou do momento de distração de Dona Cândida e se aproximou por trás dela. Colocou uma de suas mãos em sua boca e com a outra ele puxou ela pela cintura para perto de si. Nesse momento ele acabou falando para ela ficar calada ou ele a mataria. Ele estava com má intenção, e se não fosse o marido dela ter chegado, o pior teria acontecido. Tão logo Tião entrou na casa e viu João Terumã importunando a sua esposa, ele acabou indo para cima do homem que tentava violentar a sua esposa. E ali mesmo, na cozinha daquela casa, aqueles dois rolavam pelo chão. Parecia a briga de dois cachorros brabos. Mas João Terumã, vendo que não teria chance contra Tião, acabou passando a mão sobre a mesa
e encontrou uma faca. Depois de empunhar a mesma, falou que Tião iria morrer aquela noite. E para o espanto de Cândida, seu marido acabou recebendo um golpe certeiro no peito. E ela viu Tião, aos poucos, desfalecer. João, naquele momento, além de ter matado Tião, ainda olhou para Cândida e falou: agora você está livre para ser minha. Essa pedra eu acabei de tirar do seu caminho. Então saiu da casa dando risada. Parecia que para ele nada tinha acontecido. Então, durante o dia, Cândida, depois de enterrar o seu amado, acabou confessando sobre o caixão, em alto e bom som, para que todos que estavam ali pudessem ouvir: não se preocupe, Tião. O seu sangue que foi derramado em nossa casa será cobrado por mim. Demore o tempo que for necessário, mas será cobrado. Então, depois de alguns dias terem se passado, Cândida foi embora daquele lugar. E João, que já se achava, passou a andar pelas ruas fazendo comentários que para ele não seria problema algum derrubar mais um que se metesse em seu caminho. Ninguém tinha coragem de olhar para aquele homem. E se já não bastasse os problemas que João vinha trazendo para aquele lugar, boatos e rumores corriam a pequena faxinal do Sapo, que uma criatura muito grande vinha aparecendo pelos arredores da vila. Muitos que a viram contavam que era um ser de pelos ralos e falhos. Parecia que carregava uma doença em seu corpo, pois a visão de quem a viu era que a criatura tinha boa parte de seu corpo carregado por feridas, e sua pele parecia a pele de um animal que já se encontrava morto há muito tempo. Esses boatos que percorriam a região acabaram fazendo com que o povo do vilarejo viesse a trancar portas e janelas de suas casas. Não se via mais ninguém pelas ruas a partir das 8 horas da noite. Algumas pessoas começaram a desconfiar de algumas coisas. Muitos passaram a achar que a criatura e João Terumã eram uma coisa só. Durante o dia, ele infernizava o povo, e durante a noite, virava o lobisomem e continuava a alarmar o povo. Quando foi uma certa manhã, 2 surpresas ocorreram no vilarejo. Uma delas foi a viúva de Tião retornar para aquele lugar. Ela parecia estar muito bem. Tão logo ela chegou e abriu a sua casa. Passado alguns minutos, algumas crianças que estavam indo para a aula pela manhã acabaram se assustando com um homem que estava caído no caminho. Este homem estava de a par de uma cerca e se encontrava completamente nu. Não somente seu rosto, mas todo o seu corpo se encontrava vermelho de sangue, e ao seu lado havia o que parecia ser um cadáver de um pequeno bezerro que se encontrava completamente esquartejado. Então, para o espanto de todos, as crianças sabiam quem era o homem. E quando falaram o nome desse homem, todos ficaram espantados com o que ouviram. João Terumã era o homem que estava caído lá. Alguns homens foram até o lugar, mas já era tarde. Somente o pobre bezerro estava lá. Seu sangue parecia ter sido completamente drenado de seu corpo, e boa parte de seus membros estavam espalhados por todos os lados que se olhava. Mesmo os dias tendo se passado, ninguém tinha coragem de perguntar a João Terumã se ele sabia algo a respeito de toda aquela situação. E por incrível que pareça, a criatura que vinha colocando medo
A pequena população de Faxinal do Sapo, depois de todo esse ocorrido, nunca mais se ouviu boatos da fera. Também não demorou muito para que o crápula de João Terumã viesse a saber que Cândida estava novamente no vilarejo, e com isso ele passou a rondar a casa da viúva de Tião. Mas para a surpresa de todos, tão logo alguns dias se passaram, muitos acabaram vendo Cândida andando ao lado de João. Ela parecia estar bastante feliz, e nem um pouco preocupada com o que o povo poderia vir a falar. As pessoas que a conheciam, depois de ver tal situação, acabaram lhe dando as costas. Muitos também desviavam o seu caminho, pois não aceitavam que depois de todo o mal que João Terumã ocasionou a ela ainda estivesse andando junto com o homem que matou o seu marido. Cândida demonstrava que não se importava com a opinião ou o que os outros pensavam, e cada dia que passava, tanto ela como João se aproximavam ainda mais. Terumã já vinha frequentando a casa de Cândida durante o dia, mas à noite ele nunca passava ao seu lado. Então, quando foi um fim de tarde, tão logo aquele homem deixou a casa de Cândida, ela resolveu ir atrás dele. E de longe ela viu ele entrando em um ponto da mata. Como ela conhecia toda aquela região, ela logo ficou pensando: por qual motivo João entraria em um ponto da mata que não o levaria a lugar nenhum, a não ser mata dentro? Então ela retornou rapidamente para sua casa, e não demorou muito para ir atrás de João novamente. Ela fazia todo o caminho feito por João, e cuidadosamente observava de longe para onde ele estava indo. Durante um determinado ponto da mata, ela notou que ele chegou em uma grande clareira, e a mata naquele momento já estava tomada por uma forte cerração. Então, lentamente, pé por pé, Cândida caminhou no rastro de João, até que se aproximou do local onde ele estava. Então ela viu João completamente nu. Seu rosto estava virado em direção à lua, e ele pronunciava o que parecia ser uma oração, do final para o começo. Ou seja, era o mesmo que voltar um disco com a mão na direção contrária e ouvir a música sendo tocada aos contra. Cândida também notou que ao redor de Terumã havia 5 montes de pedra, e cada um desses montes estava à ponta de uma estrela, que aparentemente estava de cabeça para baixo. Então, depois de ouvir Terumã pronunciar algumas palavras, ele se deitou sobre o centro da estrela, e ali ele ficou gemendo em posição fetal. Da onde ela estava, ela também conseguia ouvir que João emitia grunhidos, e seguido disso, o som de ossos que pareciam se quebrar. João começou a gritar e rolar pelo chão, e ali naquele momento, ela viu aquele homem acabar virando a criatura que antes de sua chegada vinha apavorando a todos no vilarejo. João acabou entregando a sua alma ao diabo. Em troca, o tinhoso lhe deu velocidade. Também mentiu para ele que ele não passaria mais fome, e falou que ninguém conseguiria o matar. De uma forma ou de outra, quando deixava de ser humano, ele tinha essas habilidades. Saciava sua fome matando criações de fazendeiros, e também conseguia correr muito rápido. O povo comentava que a criatura percorria todo o vilarejo com muita facilidade. Cândida sabia que ali naquele lugar, João Terumã era tomado por uma força maior.
no momento em que a lua cheia parecia exercer algo maligno sobre ele. E tão logo o feitiço se concretizava, João, em forma de besta, percorria toda a região, na forma de um famigerado lobisomem. Naquele momento, Cândida decidiu fazer alguma coisa e tomou a decisão de se aproximar da fera. Enquanto a criatura estava de costas para Cândida, ela chegou bem perto. E quando ficou a poucos metros da criatura, ouviu a fera resmungar, com uma voz que parecia se engasgar em sua própria saliva. Olá, você não deveria ter vindo atrás de mim. Eu não tenho controle da criatura que toma meu corpo. Por mais que eu possa ver tudo que a fera faz, eu não a controlo. Cândida se aproximou do lobisomem e falou: Não me importo de morrer, pois no dia que você matou o meu marido, você também acabou com a minha vida. Quando a fera virou para ela e foi para cima dela, Cândida puxou um grande punhal. Punhal esse que era de Tião. E no mesmo momento do ataque, ela transpassou o peito da fera, que no mesmo momento parecia estar desfalecendo sobre a lâmina da adaga que a transpassou. A fera então acabou caindo de joelhos no chão, e Cândida aproveitou o momento e tirou o punhal lentamente do peito da criatura. Depois disso, ela desmembrou lentamente a cabeça do corpo. Ali mesmo, tão logo o corpo tombou, a fera deu lugar ao homem novamente. Mas a cabeça não voltou ao normal. Então Cândida arrastou a cabeça da criatura pela mata, até sair na rua. E depois disso, ela caminhou até o vilarejo. Lá ela mostrou a todos a criatura. E quando a perguntaram sobre o corpo, ela respondeu e falou onde estava. Alguns homens foram até o local e constataram que se tratava de João Terumã. Ali naquele momento, ela revelou a todos que foi embora para se preparar para aquele dia. E quando perguntaram se ela sabia que ele era um lobisomem, ela respondeu que não, mas que isso era só um detalhe, pois jamais iria desistir de cobrar o sangue de seu amado, pois quem matou o seu marido também levou parte dela para a sepultura. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Olá, me chamo Adilson Nunes, e o que estará sendo contado a todos vocês é uma das muitas histórias que já ouvi em toda a minha vida. Conheço muitas pessoas que cortam esse nosso Brasil, pessoas que passam mais tempo nas estradas do que com as suas próprias famílias. Sempre tive o hábito de conversar com os caminhoneiros que transportam as encomendas que carregam em minha empresa. E confesso que 100% dessas conversas sobre coisas estranhas que acontecem, principalmente às noites, pelas estradas que esses homens cruzam. Muitos caminhoneiros contam histórias de coisas estranhas e completamente inexplicáveis. Coisas que acontecem na maioria das vezes por estradas completamente desertas durante a madrugada. Acontecimentos que acabam deixando essas pessoas completamente apavoradas. Muitos desses avistamentos são relatados como ocorrências de criaturas estranhas, andando pela mata, cruzando a rua, ou até mesmo pedindo carona. Tudo parece ser fruto de lendas, ou até mesmo de contos fantásticos. Mas com uma única diferença: ouvir esses homens contando essas passagens
Faz tudo parecer muito real. Pois bem, certa vez, em conversa com um dos caminhoneiros mais antigos de minha transportadora, me aproximei de um caminhoneiro, conhecido por todos por Sr. João, e quem o acompanhava nas viagens era Cláudio. Fiquei sabendo que eles já tinham vivenciado muitas aventuras por muitas viagens que fizeram. E uma dessas viagens, Sr. João me relatou que foi a mais difícil que ele já fez. O destino que eles tomariam seria de Recife a Petrolina. E em uma conversa entre eles, acabaram decidindo fazer essa viagem à noite, pois assim poderiam descarregar pela manhã e retornar para o seu destino inicial, e carregar novamente e seguir uma nova lida. Tão logo partiram em viagem, depois de algumas horas dirigindo, quando começaram a se aproximar da cidade de Bezerros, que fica lá para as bandas do agreste de Pernambuco, eles passavam por um determinado ponto da estrada, que era completamente afastada da cidade, e tinha uma mata muito densa dos dois lados da pista. Em determinado momento, Sr. José acabou vendo pelo retrovisor do caminhão a sombra de um animal que vinha correndo em disparada atrás. De início ele acreditou que deveria ser um jumento, pois esses animais são muito vistos à beira dessas estradas. Então acabou decidindo diminuir a velocidade e deixar o animal passar. Mas ao invés disso, ele conta que o animal acabou tomando o rumo da mata. E depois disso sumiu. Então o Sr. José meteu marcha e seguiu viagem. Mas para sua surpresa, alguns quilômetros à frente, por mais uma vez, ele acabou se deparando com o mesmo animal, que dessa vez parecia estar à sua espera, pois estava à sua frente e corria em sua direção. E seu pior erro foi tomar a decisão de diminuir a velocidade do caminhão, pois aquele ponto da estrada era bastante famoso por ocasionar acidentes. Seu companheiro de viagem, nesse momento, se encontrava dormindo e não viu nada que estava acontecendo. Tão logo se aproximou, Sr. João notou que não se tratava de nada daquilo que ele acreditava. Aliás, não parecia nada que ele viesse a conhecer. Tão logo a criatura misteriosa passou pelo caminhão, Sr. João pisou fundo no acelerador e tentou de todas as formas não olhar o retrovisor. Então, quando ele olhou para o seu companheiro, percebeu que ele já havia se acordado. Notou também que ele estava com os seus olhos vidrados no retrovisor do passageiro. E também viu que a criatura vinha os acompanhando. E sem nenhum esforço passou novamente o caminhão. Que bicho é este, seu João? Então o Sr. João acabou falando que não sabia. Mas com certeza, coisa boa não poderia ser, pois o caminhão estava quase a 90 por hora, e o que os acompanhava, por nenhum momento parecia estar cansado. Então Cláudio acabou se espantando ao olhar para o velocímetro do caminhão, e também falou que só poderia ser coisa do inferno. Ambos conseguiam ver a criatura se aproximando com muita facilidade, e no momento em que parecia que ia os passar, acabou diminuindo a velocidade que corria e emparelhou com o caminhão. Então o Sr. João viu o momento em que a criatura o olhou. Ele conta que seus olhos eram completamente vermelhos e chegavam a brilhar no escuro.
parecia um brasa viva. Mas o que mais me espantou foi ouvir ele dizer que, da mesma forma que a criatura corria igual a um cachorro, também parecia galopar igual a um cavalo. Mas foi no momento em que aquele ser se colocou em pé que ele mais sentiu medo, pois a criatura, apesar de correr muito rápido, parecia ter passos longos e corria de uma forma completamente estranha. Aos poucos a criatura foi se afastando do caminhão e indo em direção ao acostamento. Então o Sr. João e nem seu companheiro de viagem conseguiram acreditar no que viram. A criatura começou a tomar a forma de um homem e ele começou a ficar para trás do caminhão. Mas antes de se embrenhar na mata, eles tiveram a visão daquele ser sorrindo para eles. E logo após se embrenhou mata dentro. Depois de todo esse acontecimento, Sr. João e também Cláudio deixaram de viajar durante as madrugadas. Acredito que tudo isso foi verdade, pois também deixaram de aceitar os fretes para o interior do estado. Até os dias de hoje, eles contam que não fazem ideia que ser era aquele que acabaram avistando naquela estrada. Mas muitos que ouviram e conhecem eles comentam que o que os perseguiu por aquelas estradas era um lobisomem. Talvez o bicho não tenha os atacado devido à altura da cabine do caminhão, ou realmente só queria os assustar. Mas se você que está ouvindo esse relato tem o costume de viajar de carro ou também de moto durante as madrugadas, por altas horas da noite, cuidado, pois nunca se sabe o que pode acontecer. Cordiais uivos a todos. Boa noite.